Queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atividade, dessa vez a atividade 13 do Octa 3. Tinha comentado com vocês que ela veio junta, né? Mas nós íamos fazer em semanas diferentes, então eu dividi. Lei de ação das massas é o assunto desta semana. Bom, a lei de ação das massas é um assunto que precisa de um quadro, tá? Então, aqui a gente vai ter o resuminho, mas eu vou colocar para vocês uma aula do YouTube com lousa e tal, para vocês se situarem melhor. O que eu vou fazer com vocês aqui é uma síntese do assunto. Então, a lei de ação das massas é uma fórmula que vai definir a velocidade da reação a partir de uma constante cinética, que é o K, e a concentração dos seus reagentes. Existem dois tipos de reações químicas: reações elementares e reações não elementares. As reações elementares são aquelas que ocorrem em uma etapa só. Então, uma reação, uma etapa só, papum. Essa reação elementar, quando ela realmente for elementar, o exercício ele vai te contar isso, tá? Você não precisa olhar para a reação e falar, nossa, essa é elementar, essa não é. Não, o exercício te conta. E aí, o que eu faço para a lei da velocidade de reações elementares? V, velocidade, é igual a K, constante cinética, multiplicado pela concentração do reagente elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Então, o coeficiente estequiométrico do reagente A é Azinho. Então, nós colocamos aqui concentração de A elevado a Azinho. Concentração do reagente B tem que estar elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é Bzinho. Então, para essa reação, nós vamos ter velocidade igual a K vezes a concentração de A elevado a Azinho, que é o seu coeficiente estequiométrico, vezes B, a concentração de B, elevado a Bzinho, que é o seu coeficiente estequiométrico. Então, para reações elementares, se eu tiver a reação, eu consigo bem fácil fazer a lei de velocidade dela, não vou ter problemas. Para reações não elementares, que são reações que ocorrem em mais de uma etapa, existem duas maneiras de se determinar a lei de velocidade ou lei de ação das massas. Se eu conheço o mecanismo da minha reação, eu vou ter aí as etapas da reação e eu vou ter a informação se essa etapa é lenta ou é rápida. O exercício, ele vai te fornecer, olha, essa etapa é lenta, essa etapa é rápida. Você também não vai precisar olhar para o exercício e falar, putz, essa é rápida, essa é lenta. Não, o exercício te fornece essa informação. Então, a etapa lenta é sempre a etapa determinante da sua lei de velocidade. Então, você olha para a etapa lenta e você monta a lei de velocidade baseado na sua etapa lenta, como se ela fosse a sua única reação. Então, é V igual a K, concentração do meu reagente D aqui, da etapa lenta, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é Dzinho, vezes a concentração do meu reagente B, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é Bzinho. Então, eu faço a lei de velocidade baseado na etapa lenta, como se a etapa lenta fosse a minha reação elementar. Agora, existe uma terceira possibilidade, que é a reação não é elementar e eu não conheço as etapas da reação. Então, eu não sei qual é a etapa lenta, qual é a etapa rápida. Para este caso,
nós temos aqui embaixo o método da tabelinha. Esse método da tabelinha também é conhecido como método experimental. Então, nós vamos ter uma tabela no exercício, aonde ele vai te dar dados obtidos experimentalmente. Então, ele vai falar assim, olha, para a reação 3A mais 4B me dando 2C, eu fiz alguns experimentos. Eu coloquei a concentração de A, eu coloquei a concentração de B e eu medi essa velocidade. Depois, eu alterei a concentração de A, mas eu mantive a concentração de B constante e eu anotei a velocidade. Depois, eu alterei a concentração de B, mantive a concentração de A constante e anotei a velocidade. Esses experimentos, eles vão estar em formato de tabela, tá vendo, ó? Mantém a concentração de B, mas alterei a concentração de A e vim aqui e anotei as velocidades. O que eu faço? Passo a passo de resolução desse exercício. 1. Você vai escolher 2 linhas da tabela, 2 experimentos, aonde a concentração de A está variando, mas a concentração de B precisa estar constante. Então, nesse caso, do exemplo do resuminho, vai ser a linha 1 e vai ser a linha 2. A concentração de A está variando, a concentração de B permanece constante em 1 e a velocidade mudou. Então, o que acontece aí? A concentração de A, ela saiu de 1 e ela alterou para 2, tá vendo? Então, ela foi multiplicada por 2. E a velocidade, ela respondeu a essa alteração. Ela era 0,2 e ela passou para 0,8. Ou seja, quando eu multipliquei por 2 a concentração de A velocidade, ela sofreu uma alteração. Ela foi multiplicada por 4. E aí, eu pego esses valores. 2, deixa eu achar aqui. Aqui, tá aqui no atenção. Eu pego esses valores, ó. A velocidade, ela foi multiplicada por 2, então eu coloco aqui 2 elevado a n tem que ser igual a 4, porque a velocidade foi multiplicada por 4. Então, concentração foi multiplicada por 2, velocidade foi multiplicada por 4. 2 elevado a n é igual a 4. E aí, eu descubro que esse n vale 2. Então, eu começo a montar a minha lei de velocidade. V igual a K multiplicado pela concentração de A elevado a esse N que eu descobri, que é 2. Faço a mesma coisa para o meu outro reagente, que no caso é o B. Pega 2 linhas da tabela aonde a concentração de B esteja variando, mas a concentração de A permaneça constante. No exemplo da folhinha, é linha 1 e 3. Na linha 1 e na linha 3, eu tenho a concentração de A constante em 1, mas a concentração de B tá variando. A concentração de B, ó, ela tá saindo de 1 e ela tá indo para 2. E a velocidade, ela respondeu. Ela tá saindo de 0,2 e ela tá chegando em 0,4. Vocês estão vendo? Então, ó, aqui é o passo 3, eu marquei aqui para vocês. Aí, eu analiso. A concentração de B foi multiplicada por 2. A velocidade, ela respondeu. Ela também foi multiplicada por 2. Então, o que eu faço? Tá? Aqui. 2 elevado a n tem que ser igual a 2. Concentração foi multiplicada por 2, velocidade também foi multiplicada por 2. E aí, eu descubro que esse n é igual a 1. Então, o meu quarto passo é terminar a lei da velocidade. V igual a K vezes a concentração do reagente A elevado a 2, que eu já tinha descoberto ali do outro lado, vezes a concentração de B elevado a esse n que eu acabei de descobrir, que é 1. Então, fechei a lei de velocidade. Outro conceito que é importante nessa aula é a ordem da reação. A ordem da reação global
ela sempre vai ser a soma dos expoentes da lei da velocidade. Então, nessa lei de velocidade aqui, os meus expoentes eram 2 e 1. A ordem global da reação vai ser a soma deles. Então, vai ser 2 mais 1. A ordem dessa reação vale 3. Pessoal, reação elementar e reação não elementar, aonde nós encontramos etapa lenta e etapa rápida, é super tranquilo, tá? Vocês vão fazer rapidinho. Agora, é muito mais comum vocês se depararem com exercícios do método da tabela ou método experimental. Então, vou deixar uma videoaula para vocês visualizarem e vou resolver exercícios com vocês também em outro vídeo, tá bom? Espero que vocês estejam bem e estudando. E é isso. Até a próxima. Beijo.